Beijo pra ti. E eu queria até, eu soltei para vocês há um tempo atrás, assim, da gente pensar qual que era a notícia que a gente mais gostou de dar no ano, assim, né, da gente comunicar para as pessoas ou fazer uma opinião sobre alguma notícia. Aqui eu, particularmente, uma das que eu mais gostei foi como a gente conseguiu a diplomacia brasileira, e claro, o presidente Lula ficou à frente porque é o presidente, é o rosto, mas teve todo um trabalho diplomático do corpo diplomático brasileiro para reverter aquela situação da taxação norte-americana com os nossos produtos, né? Aquela taxação abusiva comercial que os Estados Unidos colocou sobre vários produtos brasileiros e que a nossa diplomacia conseguiu dar uma volta. E aí, ontem saiu uma entrevista na BBC Brasil com um ex-embaixador norte-americano, diplomata, e que ele saiu do governo durante o governo Trump por discordar com o Trump, né? No primeiro mandato ainda, né? Isso. Lá em 2018. E ele agora é diretor executivo, CEO do Centro de Integridade de Mídia das Américas, o CMI, que é um importante lugar sobre distribuição de notícias, regulamentação dos meios de comunicação e tal. E ele traz uma visão interessante. John Feeley, que eu recomendo que quem possa ler essa entrevista, é bem legal na BBC, só que eu vou dar aqui 2 pontos que eu acho interessantes. Um que eu concordo com ele, que é o Donald Trump largou de mão os Bolsonaros, principalmente o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, que estava lá fazendo lobby contra o Brasil, quando ele identificou que Bolsonaro havia perdido aqui. Né, que ele havia perdido a guerra de narrativas, isso, a disputa ideológica, porque não a eleição em si. Donald Trump também perdeu uma eleição e se declarou injustiçado, que ele teria vencido, tentou reverter isso, como o Bolsonaro também fez aqui. Então, no primeiro momento, houve até uma identificação do Trump com o Bolsonaro, além do discurso à direita, mais extremista, conservador, também por pensar que Bolsonaro havia sido injustiçado. Sim. Mas viu que Bolsonaro não era, na verdade, isso, era alguém que não tinha nem força para seguir numa disputa, bem isso, no campo ideológico, né? Sim, e quando ele percebeu que ele seria preso, né, por causa de ter cometido crimes contra a democracia, contra a república, aí o Trump falou, bom, ele é um loser, né, aquele conceito norte-americano de perdedor. E ele não gosta, eu não assistia quando ele era esse apresentador de TV que tinha qual era o programa? O Shark Tank. Você está demitido, como é que é, o Aprendiz? O Aprendiz, isso, então que... Não, you're fired, mas assim, ele falava muito assim, que uma pessoa que não consegue vencer é isso, é um loser, é um perdedor. E ele odeia losers, então, né, o Feeley, ele diz assim, ó, que no momento em que Trump identificou que Bolsonaro era um perdedor, ele largou o Bolsonaro de mão e foi pro lado do Lula. E aí, o ponto que eu discordo da visão do Feeley é que ele diz que o Lula teve sorte, né, do Trump ter gostado dele, do Trump ter desistido da taxação em vários produtos e ter cedido ao Brasil, né, que foi uma questão de sorte. Aí é onde eu entro com a minha opinião, Bruna, de que ele está desprezando o trabalho da diplomacia brasileira. Que... Não é sorte, né? Não se consegue isso por sorte. Não, ele teve um trabalho longo até o Trump ceder e até voltar à tarifa anterior de vários produtos que estava prejudicando aqui a nossa economia. Houve um trabalho árduo, diário, constante do corpo diplomático brasileiro junto com as autoridades norte-americanas para reverter isso de alguma forma. Então não foi sorte, né? Talvez possa ter sido sorte o fato do Lula ser o presidente naquele momento e ele estar ali para representar a diplomacia e, claro, com o seu carisma. O Lula é o cara super carismático. Uhum. Ele conseguiu, de alguma forma, seduzir o Trump também no ponto de vista pessoal e criar uma simpatia. Ok, beleza, isso pode até ser sorte, mas o fato da reversão e o que aconteceu posteriormente não é sorte, é trabalho da diplomacia. Então, eu queria dizer que uma das notícias que eu mais gostei de dar nesse ano foi isso, esse trabalho na surdina, não reconhecido, não visto, porque a gente não viu isso, ninguém falando, né? Uma coisa que as pessoas não veem, mas como eu conheço a fundo o trabalho do Corpo Diplomático Brasileiro, e de entender o quanto que ele é bem visto no mundo inteiro, a nossa diplomacia ela é muito respeitada, muito mesmo. Então, para mim, foi muito satisfatório dessa notícia. E aí, com uma autoridade como essa dando ali uma canetada e dizendo para a gente, olha, o Trump largou o Bolsonaro porque ele identificou, o Bolsonaro é um perdedor. Trump seria imprevisível e narcisista, né?
de acordo com o ex-embaixador, né? Por isso seria quase impossível negociar com ele. Tudo bem, seria imprevisível e narcisista. Aí, a partir disso, identificar que foi sorte o Brasil conseguir reverter aquelas sanções, né? Também concordo contigo, acho que é um pouquinho além, não é só sorte. Não. E também não considerou quantos os Estados Unidos saíram prejudicados com a taxação em relação ao Brasil e a diversos outros países, porque são produtos que os Estados Unidos não produzem. E a ideia de vamos deixar de comprar para fortalecer a produção local não vale quando você não tem uma estrutura. Exato. Aí é o caso. Claro, não. E a inflação pesando junto também, ele tem vários pontos aí que ele desconsiderou, né? Então, mas é bem isso aí que vocês falaram.